Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bora Falar de Branding e Reputação. Nós estamos caminhando para 100 edições de conversas gravadas, o que para a gente é uma honra conseguir trazer para o Brasil um debate aprofundado sobre a questão de gestão de marca, reputação e tudo que cerca, todos os diferentes aspectos que cercam a gestão de marcas. Nós estamos hoje em uma nova casa, um novo estúdio. É a primeira vez que a gente faz isso e eu estou em muito boa companhia. Eu estou com Leandra Pérez, conhecida de longa data, pessoa querida. A gente já teve a oportunidade, se você pesquisar aí, a gente já teve a oportunidade de conversar quando ela estava à frente como superintendente de comunicação da B3 e agora ela fez uma transição de carreira, é a diretora de comunicação da Eletrobras. Seja muito bem-vinda, minha querida. Dario, obrigada. Olha só, eu não sabia que a gente estava estreando estúdio novo, formato novo. É sempre um prazer, sempre um momento de reflexão, de parar um pouquinho. Muito legal, obrigada pelo convite. E para todo mundo que tiver a paciência de ouvir a gente até o final, um obrigado maior ainda, né? Sabe que eu estou alegre e emocionado. Olha só. E principalmente porque... Eu conversei isso antes com você, né? Eu vi a série na Globoplay do Jô Soares, né? E ele pensou quem deveria ser a última pessoa com quem ele iria conversar. E ele acabou falando, eu quero conversar com a pessoa que eu conversei várias vezes, que a conversa foi do Ziraldo. E aí, trazendo para a minha realidade, eu falei, eu quero que seja uma pessoa que seja muito querida. E aqui estamos. Agora... Coração quentinho. Quando você me convidou com esse imbatível argumento, eu não imaginei que você fosse trazer ele ao ar, mas me deixa mais... É um privilégio, Dario. Obrigada. Imagina. Bom, vamos começar. Sempre no Bora, a gente começa, e lógico, como eu disse, tem a conversa gravada, mas a gente começa, acima de tudo, tentando entender um pouquinho da trajetória profissional de com quem a gente está conversando. Vou pegar minha cola aqui, né? Então, assim, eu me lembro que na nossa conversa inicial, você falou que trabalhou no Valor Econômico, que hoje é uma referência nacional, Petrobras, BRF, B3 e agora Eletrobras. Conta assim rapidamente para a gente como é que foi essa passagem de redação para mundo corporativo. Conta um pouquinho sobre isso. Dario, eu estou no mundo corporativo como uma segunda carreira, mas a minha alma é de repórter. A minha formação e a minha base profissional sempre foi como repórter de economia em redação de grandes jornais. Então, eu passei 20 anos trabalhando em Brasília, saí da faculdade em Brasília, FOCA, fui para a Gazeta Mercantil, aprendi a cobrir economia, Gazeta Mercantil, Globo, Folha, Veja, Estadão. Então, a minha alma é de repórter. E o que eu trago para o mundo corporativo é saber perguntar, é não ter medo de perguntar, é entender que a comunicação corporativa ela vai ser bem feita quando você tiver dois ingredientes que, para mim, são muito básicos. Um é informação e o outro é uma informação completa do que é que está acontecendo na companhia. Eu nunca imaginei uma segunda carreira no mundo corporativo, nunca. Assim, se você me perguntasse, quando eu estava começando na profissão, o que você quer ser quando crescer? Eu falasse, eu quero ser a Miriam Leitão. Meu objetivo profissional sempre foi esse. E eu vim para o mundo corporativo muito por acaso. Assim, eu recebi um convite do Pedro Parente, quando ele assumiu a presidência da Petrobras, para trabalhar com ele na comunicação. O meu plano inicial, obviamente, era ir entender um pouco de como funciona o outro lado do balcão, era um projeto de 2 anos e meio, por aí, ficar 2 anos e meio e voltar para a redação. Assim, eu tinha uma convicção cristalina de que essa ia ser a minha trajetória profissional. Só que o mundo traz as suas surpresas. Olha, e assim, eu até hoje me espanto com a surpresa que a vida me trouxe, porque realmente eu tive a chance de voltar para a redação depois e eu não quis. Então, a comunicação corporativa me fascinou. Assim, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Gosto do desafio, acho ele complexo, acho ele difícil, acho que do mundo de repórter para o mundo de um executivo de comunicação, a gente precisa de habilidades que o jornalismo te dá,
mas você usa muito mais ferramentas do que eu usava como repórter, enfim. Mas eu continuo repórter. Eu reclamo dos jornais, eu edito matéria, a minha alma é essa. É uma alma de redação, é uma alma de quem vai atrás da informação. É isso. Alô, redação. Parem as máquinas. Leandra não voltará em um curto espaço de tempo. Não, eu digo para as pessoas o seguinte, que se algum dia eu encontrar algum tipo de projeto que junte a cachaça da redação com a capacidade de implementação de projeto, de visão executiva e tal, aí eu digo que eu não resisto. Eu não consigo, porque aí vai juntar tudo que eu sou num trabalho só. Entendi. Você falou, eu anotei aqui, né? Você falou 2 ingredientes, ainda como repórter, que é a informação, e depois você falou na informação completa, e aí eu vou traduzir, eu acho que é a leitura de contexto. Isso é a leitura de contexto, mas é acesso também, sabe, Dario? Eu acho que a minha percepção é que isso vem mudando ao longo do tempo. À medida que as empresas amadurecem a visão de que gestão de reputação atinge o resultado final, o bottom line ali, o lucro da empresa, eu acho que isso vem mudando com o tempo, tá? Mas assim, eu fui para a Petrobras em 2016 e conversando com os colegas ali, você viu um sofrimento muito grande de que, poxa, eu só sei o que está acontecendo quando eu tenho que divulgar. E isso faz a comunicação ser muito pobre, faz a comunicação ser muito... Eu chamo de pastelaria, né? Falo, olha, sai aí um release, 2 posts, 3 pastel, um caldo de cana. Então, assim, eu acho que isso vem mudando. A presença, os executivos de comunicação têm ganhado espaço, tanto na decisão estratégica, quanto na discussão da decisão. Né? Assim, a Eletrobras tem uma organização hoje onde eu sento na diretoria executiva. Eu não tenho voto, eu não sou uma voz estatutária, mas eu funciono como o guardião da reputação nas discussões estratégicas. Então, eu sou a pessoa que levanta a mão e fala, olha, esta decisão que está sendo tomada tem essa e essa consequência. Vale a pena? Eu trago esse ingrediente para a discussão no alto nível da companhia. A mesma coisa eu vivi na Petrobras. Então, isso enriquece a decisão da companhia. Então, quando eu falo em informação completa, eu falo nesse papel que os executivos de comunicação e de gestão de reputação precisam ter no dia a dia da companhia. Assim, a gente, até muito pouco tempo atrás, era visto como o lugar onde é mais fácil cortar a despesa, né? Assim, precisamos fazer um ajuste? Vai lá na comunicação, no marketing, que você vai conseguir vai conseguir um saving. Um saving relevante. Um saving relevante e a gente não vai precisar cortar da operação. Eu acho que assim, essa dinâmica, ela tem mudado nos últimos anos. E ela tem mudado tanto porque existe um processo natural de amadurecimento das organizações, mas também porque a velocidade da informação, a natureza das crises mudou muito. Então, como você tem muito mais crise, muito mais séria e muito mais vezes com todo o mundo digital que está aparecendo, eu acho que a gente também tem visto uma mudança na visão das companhias sobre o que é o papel desse time, o que é o papel desse executivo. Então, eu acho que informação é o material básico com que a gente trabalha, mas a capacidade da comunicação para gerir reputação tem que ser fazer parte do processo decisório e ter a informação cedo, para você conseguir entender como é que você vai trabalhar essa comunicação depois. Né? É o contexto, sim, mas é o contexto entendido dessa forma. E para você que está acompanhando e tudo que a Leandra falou até agora, recomendo 2 leituras. Uma é um relatório da Page Society. A Page Society mal comparando, é como se fosse a Berge da Europa, em que ela fala sobre isso, né, o relatório Beyond Communication, né, então é um papel que se amplia para os comunicadores, e um outro da Korn Ferry,
também desse ano, que ele fala, acima de tudo, que os comunicadores deixaram de pedir um lugar à mesa para estar no centro da mesa, no centro das discussões, como a Leandra falou, acima de tudo, né? Hoje, tudo comunica. Então, você precisa ter alguém que consiga entender antes o possível impacto. E isso me leva a uma frase, a um pensamento, aliás. Ontem eu assisti uma palestra da Pamela Vaiana, a quem eu mando um abraço, do Itaú. Muito querida. E ela fala que, assim, tão importante quanto sermos comunicadores, dentro desse novo contexto que é super, mega desafiador para todo mundo, precisamos ter a capacidade de sermos cientistas sociais e políticos para entender um pouco como nosso ofício de comunicar ele vai ser compreendido. Não é mais, eu sei comunicar, eu sei fazer um release, como você falou, não sei o que, 3 pastéis, mas, acima de tudo, assim, este contexto que se apresenta, ele tem alguma... a nossa mensagem tem match com este contexto, ou a gente está indo na contramão da história e vai ser um desastre, né? E eu acho que a responsabilidade que isso impõe a gente também, Dario, é outra, tá? Porque o papel da pessoa que lidera um time de comunicação hoje não é mais executar a estratégia. A execução da estratégia, ela vem dentro disso que você está falando. Qual que é o contexto? Qual que é o impacto? E não é hoje, né? É um impacto que você está construindo num prazo muito mais longo. Então, eu acho que a natureza do trabalho e o tipo de responsabilidade, de posicionamento, de voz e de exercício da profissão da gente também mudou. Sim. Também mudou. É outro. Assim, sim. Você não é mais hoje um executivo que senta à frente de um CEO, senta à frente de uma diretoria executiva e diz, olha, acho que o melhor para a gente aqui é fazer desta forma. A minha sensação é que a demanda que as empresas trazem hoje é muito mais o que eu faço? Qual a melhor forma de fazer isso? Então, o papel da gente também muda. O grau de responsabilidade é outro. Quando der errado, não é porque você soube no final. É porque a sua estratégia também não foi para o caminho certo. Eu estou rindo de canto de boca porque quem me conhece, eu gosto muito de uma frase que é do tio Uncle Ben, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes demandam grandes responsabilidades, né? Então, assim, se apresenta para a gente uma oportunidade de ter uma relevância maior, o grau de responsabilidade também ele aumenta exponencialmente. Querida, Petrobras, aí vai para a BRF, setor completamente diferente, aí vai para a B3, também é diferente, agora a primeira vez no setor de energia. Como é que tem sido até aqui? Você está com quantos meses na Eletrobras? 8. 8 meses. 3 de janeiro. 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ainda não nasceu o bebê, ainda tem mais um mês para nascer. Como é que tem sido essa experiência de um setor que ele é estratégico para o país, né, que o mundo está cada vez mais falando sobre mudança climática e como isso, de alguma maneira, tem relação com energia limpa. Mas, assim, como é que foi essa sua entrada neste novo, admirável mundo de energia? Dario, eu brinco que o jornalismo me preparou um pouquinho para a Eletrobras, porque 2 momentos-chave do setor elétrico nos últimos tempos eu cobri. Um foi o apagão, em 2001. Então, eu cobri um pouco do apagão, eu vivi aquilo lá. E o outro foi a MP 579, que eu também acompanhei muito, não como repórter responsável pela cobertura de setor elétrico, mas eu tinha uma interface muito grande ali com os impactos econômicos desses 2 movimentos. Então, assim, o mundo de megawatt, o mundo de hidrelétrica, transmissão... Já estava circundando você. Distribuição, eu tinha uma certa familiaridade com ele. Agora, obviamente, nada que se pareça com o que eu estou vivendo agora. E eu aprendi 2 coisas muito rapidamente. A primeira é que o setor elétrico é complicado, assim, tecnicamente complicado. Processos de tarifação, processos de
como você está falando de um sistema interligado, como que o transformador e o despacho e o fio, como que essas coisas todas se juntam? Então, ele é um setor complicado. O que é muito legal, porque você está eternamente numa posição... Eu sou jornalista, então, assim, eu nunca fiz uma regra de 3 que desse um resultado certo. Então, e eu convivo com engenheiros hoje que me ensinam o tempo todo. Eu acho fascinante. E que, por outro lado, aprendem com você. Eu acho fascinante. E, por outro lado, aprendem como transformar todo esse conhecimento em narrativa. Aprendem. E, assim, eu acho fascinante. Então, assim, eu gosto dessas tecnicalidades. Assim, acho que eu tenho menos tempo para me dedicar a aprender o setor tecnicamente do que eu gostaria. E a outra coisa é que eu faço um paralelo aqui com a Petrobras. Eu vivi um momento na Petrobras que foi a crise a greve dos caminhoneiros. O país parou porque você não tinha transporte de combustível. Só que ali, eu me lembro muito bem que era... Mais ou menos qual ano? 2018. Junho de 18. Maio, junho de 18, por ali. Eu me lembro que a gente tinha era um feriado, e eu acho que era um feriado de Corpus Christi. E a discussão interna toda era que a gente não tinha condição de abastecer os postos de gasolina em 2 grandes polos, que era Rio e São Paulo, no feriado, porque estava em greve. Mas esse pico e auge da crise, ele demorou alguns dias, uma semana, 10 dias, se eu não estou errado, para acontecer. E o que eu aprendi no setor elétrico é que você não tem esse tempo de reação. Porque se você tem qualquer problema, a energia na casa das pessoas acaba na hora. Então, a preparação e a capacidade de reação que você tem que ter é muito maior. Por quê? Porque a crise acontece imediatamente. Você não tem tempo de preparo. Então, assim, a sua gestão de reputação aqui, que é o colchão que vai te segurar em crise, ela precisa ser muito mais intensa e robusta o tempo todo. Porque os problemas no setor elétrico, eles acontecem imediatamente. Eles não demoram 2 dias para desabastecer o posto de gasolina, ou 5, Entendi. Ou 7. Eles acontecem na hora. Mas, assim, isso me leva a outra pergunta aqui do nosso roteiro, né? Que, assim, não estamos falando de Eletrobras, e sim do setor como um todo, né? Esse setor, ele é imenso, ele é estratégico para o país. Você tem um conjunto de empresas na geração, na transmissão, na distribuição. Mas, globalmente, de novo, estamos falando de setor e não de Eletrobras, globalmente, o setor de energia é um dos setores que tem piores indicadores de reputação. E me parece um paradoxo, porque ele é tão vital, né, não só para o presente, mas para o futuro, cada vez mais nós demandamos energia, ele tem, globalmente falando, algumas questões estruturais de percepção. E uma delas, a meu ver, não sou especialista no setor, mas é o de conseguir transmitir a sua essencialidade. Eu concordo. Né? Porque em marketing, quem nos acompanha aí já escutou isso algumas vezes, parece que o setor ele tem a tal da percepção reversa. Tá tudo bem, eu nem lembro. Faltou, a minha vida virou um caos. Né? Então, assim, talvez conseguir... De novo, não estamos falando de uma empresa, e sim do setor e de uma perspectiva global. Conseguir construir essa percepção de essencialidade e de, principalmente, não só do hoje, mas como isso aponta para o futuro, pode ser um dos caminhos para esse setor decifrar esse enigma. O que você acha? Eu enxergo assim, tem 2 coisas, na minha visão, que são uma situação de contorno no setor de energia. Uma é preço. Então, assim... e a outra é serviço, né? Isso daí é como se fosse... Isso é o contorno do nosso setor. Se a gente tem, no Brasil, bandeira vermelha,
e o preço da energia sobe, isso pesa no bolso das pessoas. Não adianta negar o impacto negativo que isso vai ter sempre. Se a gente tem a invasão da Ucrânia, o governo alemão tem que despejar subsídios porque a população não aguenta pagar a conta de eletricidade. Então, isto é dado no setor. A gente é um setor que afeta as pessoas diretamente no bolso diretamente no bolso e no dia a dia delas. Porque quando o serviço falta, eu, Leandra, tenho que subir 12 andares. E eu subo, paro no segundo, depois no quarto, depois no sexto, depois no sétimo, oitavo. Mas eu chego. Em algum momento chega. E a minha vizinha, que tem 80 anos? Ela não sai de casa. Então, assim, esta é uma característica dada do setor. Dada. Isto não vai mudar em nenhum momento. Por quê? Porque a gente é tão essencial, que a gente está no dia a dia da pessoa, a gente está imediatamente na vida da pessoa, a gente está 24 horas por dia na vida da pessoa e no fim do mês também, né? Então, considerando isso, como é que você cria relevância aí? Eu acho que a gente tem, talvez no setor elétrico, a maior oportunidade de um setor econômico que é a transição energética. Assim, o setor elétrico é parte de quem vai contornar o caos da mudança climática. Uhum. Então, assim, como é que esse setor mostra não só a essencialidade dele no dia a dia, mas mostra qual que é a responsabilidade que ele tem nesse movimento maior, tá? Então, e nisso daí, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Porque, assim, o caminho de transição energética passa por eletrificação. E tem que passar por eletrificação de fontes cada vez mais limpas. Tem que passar por eletrificação de fonte certa de fornecimento. Então, como é que a gente se coloca dentro desse xadrez? E aí, não falando de Eletrobras, ou de transmissão, ou de distribuição, ou de Brasil, é um setor que tem uma oportunidade de ouro na mão. De dizer o seguinte, eu não faço parte do problema, eu faço parte da solução. E aí sim, cada um vai solucionar do seu jeito. Né? Assim, mas eu enxergo assim, acho que é uma raridade um momento histórico desse tipo. E aí isso me leva a outra pergunta, que é esse novo tal Mercado Livre. Né? Que, acima de tudo, todos os prognósticos indicam que o setor de energia vai passar por uma revolução parecida com o que o setor de telecom passou. Né? Como é que você vê essa nova fronteira chamada Mercado Livre? Eu acho que o setor de energia ele muda a natureza do negócio está mudando. Você antes podia se resolver dentro do próprio setor, né? O gerador vendia para as grandes distribuidoras, você tinha figuras aqui da comercializadora aqui e ali, mas o que a gente está vendo realmente é uma mudança gigantesca na natureza do negócio. Veja bem, uma empresa como a Eletrobras, que tem 60, 70 anos de história, sempre negociou com poucos grandes clientes. Nessa primeira fase de mudança, que são as empresas que têm, enfim, uma conta de energia estimada de R$10 mil mês, como é que uma empresa passa a conversar com esse público, que é um público muito mais disperso, muito mais granular, e num assunto que é tecnicamente muito complicado? É complicado fazer. Agora, quando você olha experiências internacionais, quando você olha, sei lá, Texas, UK, foi feito. Foi feito e o público fez esta migração. Eu só acho que aqui, talvez a gente tenha um paralelo, e aí eu estava discutindo isso um dia com a Isabel Mossato, que é da Future Brand. E a Isabel fez uma ponderação que eu achei muito interessante. Ela falou, Leandro, eu acho que o paralelo maior não é com o telecom. O paralelo maior talvez seja com
o setor financeiro. Por quê? E aí, eu achei interessantíssimo o raciocínio dela. Ela falou, olha, tem uma parte de educação que é quase parecida com o que o setor financeiro fez, educando para fundos abertos, plataformas de investimento. Assim, as pessoas vão ter que entender primeiro o que é esse novo mundo, para depois elas começarem a operar no aplicativo da plataforma. Então, eu acho que tem... quando a gente pensa em telecom, a gente pensa num movimento muito grande para B2B. Ou para B2C, desculpa, que é o cliente final, né? Agora, a natureza do setor de telecomunicação sempre foi o cliente final. É que o volume, a competição, as possibilidades de produto, tudo isso mudou muito. Mas a natureza de vender telecomunicação sempre foi de uma operadora para um cliente final. Eu acho que, no caso do setor de energia, é um pouco diferente. Porque a natureza dos nossos negócios nunca foi, tirando as distribuidoras que sempre operaram na ponta, mas sempre tiveram clientes cativos. Então, assim, morando em Brasília, eu nunca pude comprar energia da distribuidora que opera em São Paulo. Então, a natureza do nosso negócio nunca foi uma natureza empresa-consumidor ali, direta. Então, eu acho que tem um pedaço aqui que vai parecer, sim, com o que a gente viu nessa revolução que foi feita no setor financeiro. Entendi. Que é como que a gente ensina as pessoas, no setor financeiro e em plataformas de investimento, foi como que você ensina as pessoas que elas têm liberdade para escolher qualquer fundo em qualquer lugar que está nessa prateleira aqui. Eu acho que no setor elétrico a gente vai ter que primeiro ensinar as pessoas isso para que eles sejam clientes ativos nesse mercado. Então, eu acho que tem uma pequena diferença aí. Mas sem dúvida, eu acho que, assim, quando a gente pensa em discussões de base, tá? Você está falando de transição energética, você está falando de energia que precisa ser limpa e resiliente. Eu brinco com todo mundo. Eu falo, olha, quando anoitece, não tem solar. Quando não venta, não tem eólica. A única que está lá dia inteiro, noite inteira, sábado, domingo, feriado, dia santo, neve, é a hidrelétrica. Então, assim, como é que a gente ensina isso? Tá? Agora, transição energética e abertura do mercado estão aí, não vão esperar, nenhuma empresa está pronta e quem não souber provavelmente vai ficar para trás. A gente está caminhando para o final, eu queria falar agora um pouquinho do universo Eletrobras. Eu fiz meu dever de casa, fui lá no site. Eu vi primeiro uma campanha, né, que deve ser chamada Somos Eletrobras, estou falando, deve ser uma campanha, acima de tudo, de reconhecimento, valorização de marca empregadora, né, Somos Eletrobras, dentro desse contexto que a gente está falando. E a segunda, as comunicações do Mercado Livre. Queria que você ou falar sobre essas, ou destacar algum ponto que nesses seus 8 meses você julga que é um ponto bacana de olhar. Dario, a gente está num momento muito rico na discussão interna. Por quê? Porque a Eletrobras como marca, plataforma de marca, ela foi... A última vez que ela foi revista e repensada a fundo foi em 2009. Então, a gente viu a capitalização... Só um minutinho. E eu tenho parte desse processo, lembrando aí, um abraço para a Ana Couto. Exatamente, foi a Ana quem fez. Em 2009, foi a última vez que a Eletrobras pensou a marca, profundamente. E a gente passou pelo processo de capitalização e a gente precisa agora se perguntar e dizer assim, e aí? A natureza mudou tanto da empresa, os objetivos da empresa, a forma de negócio, né, a natureza jurídica saiu de estatal para privada. O que a gente vai ser? Como é que a gente vai se posicionar? Então, a gente tem, e a gente começou esse semestre, um trabalho que vai ser profundo com a Tátil para trabalhar um rebranding da marca. Estamos no meio, não terminamos nem diagnóstico ainda e tal. Claro. Mas esse é o grande fator estruturante da presença da Eletrobras. No meio tempo, não dá para ficar parado.
Então, assim, qual é a nossa estratégia este ano? É uma estratégia de simplesmente manter presença de marca. Então, assim, nós diminuímos o patrocínio, nós diminuímos campanhas, a gente tá muito mais voltado para dentro para poder trazer essas respostas. Quais vão ser os nossos territórios de verdade? Como é que a gente enxerga o papel da Eletrobras nessa transição energética aqui dentro? A gente tem ativos imensos na Amazônia, né? Então, assim, essa discussão está sendo feita esse ano. E o que a gente começou a fazer quando a gente pensa em estratégia para esse ano? Falou, olha, a gente olha as pesquisas de marca, as pessoas conhecem a marca Eletrobras, elas falam, eu conheço, mas elas não sabem qualificar a marca. Então, a gente está fazendo uma campanha em 2 níveis. Um é, vamos apresentar esse gigante para as pessoas, e é um filme bem institucional, que é um filme que diz, olha, essa empresa é a 2ª maior empresa de energia da América Latina, é a maior empresa de energia da América Latina, é a 2ª maior do mundo em energia limpa, e a gente está na sua casa o dia inteiro e a gente está com você. A outra perna da campanha é uma campanha de comercialização para a gente realmente poder começar a dizer para as pessoas o seguinte, olha... Sou um player relevante no setor. Você não me conhecia, mas eu posso servir o seu negócio agora, não... E ficar perto. E aqui é uma campanha para captar leads de verdade, é uma campanha com inclusive, uma participação bastante intensa do marketing de comercialização, que é um parceiro muito, muito legal para a gente. Então, assim, a nossa estratégia esse ano a gente vai manter presença de marca, a gente precisa dizer que veio, mas a gente tem que... O pesado da marca precisa passar por essa visão de rebranding, de como que a gente vai se preparar para essa nova fase da companhia. Para você que está acompanhando a gente, eu sempre uso essa expressão, né? Se você perdeu o que a Leandra falou nos últimos 3, 4 minutos, dá um rewind aí, volta um pouquinho, porque eu vejo hoje uma pressa muito grande das pessoas de fazer acontecer. Só que a experiência demonstra que, às vezes, é melhor voltar 2 casinhas para conseguir andar 10 depois. Então, o que ela está dizendo a gente precisa, acima de tudo, recriar, ressignificar o que são os fundamentos dessa empresa. E aí, as 2 casinhas para trás, é o tempo de respirar e pensar e construir as bases para depois avançar 10 com maior qualidade e assertividade. Queridona... tá aí, esse é o programa número 1, na verdade é 90 e tanto, mas é o programa número 1 nesse estúdio, e tinha que ser com você. Dario, obrigada, é um prazer estar aqui. Queria, assim, dentro desse tudo que a gente falou, o papel do novo comunicador, papel do comunicador nesse novo contexto, nossos desafios, que mensagens você quer deixar aí para a gente finalizar a nossa conversa? Falem. Eu acho que em momentos diferentes da minha vida, em diferentes empresas, eu vi muita gente com coisas interessantíssimas que não falaram porque estavam com medo, porque achavam que não era a hora certa, porque o chefe não ia gostar. Eu acho que a gente não pode se economizar, a gente precisa falar. Nossa, passou um filme aqui na minha cabeça, já vi vários profissionais perderem as oportunidades. Talvez amanhã, às vezes não é amanhã, às vezes você não pode perder o timing. E assim, a coisa mais valiosa que eu acho que a comunicação traz para uma empresa é ter um olhar completamente diferente do resto da empresa. Assim, a gente não é um bicho comum. Todo mundo, quando chega na reunião, fala, o pessoal da comunicação. Tem os que gostam, tem os que não gostam, tem os que ainda não conhecem. Mas a gente não tem o mesmo olhar. E esta é a maior contribuição que a gente precisa dar para a empresa. A gente precisa ser uma voz de desconforto, de olhar diferente, de questionamento, porque este é o valor da comunicação. Então, assim, e eu falo para todo mundo que trabalha comigo. Fala. Porque se você não falar,
o tempo passa, você não contribui e as decisões vão ser tomadas. E não adianta você lá na frente dizer, poxa vida, eu sabia que ia acontecer isso. Já foi. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito nesse papel que a gente tem. Só queria acrescentar no teu pensamento do falar, cada vez mais se puder falar baseado em fatos e dados. O mundo clama por isso. As empresas precisam disso, né? Quando você tem alguma recomendação baseada não no feeling, eu particularmente acredito que o feeling continua sendo importante, mas principalmente o feeling, mas ele ancorado em estudos, indicadores e dados, você sai da percepção, às vezes, que quem está do outro lado, que sem nenhum demérito pode ser um engenheiro ou uma pessoa do financeiro que não tem a sensibilidade de comunicação, mas números essas pessoas todas entendem. Não, e eu acho que é obrigação nossa. Assim, a comunicação precisa ser medida. E assim, eu acho um bocado de coisas. E eu acho um bocado de coisa que, quando eu olho os números, eu falo, ih, tá achando errado. Né? Então, essa interlocução mudou também de calibre. Hoje, você não senta à mesa se você não tiver dados para poder falar. E a comunicação já tem ferramentas para isso. Já tem. Eu concordo plenamente com você. E acho que a interlocução mudou nos dois níveis. Na mesa que você senta, mas no tipo de argumento que você leva. Boa. E assim a gente termina a nossa conversa. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com quem teve paciência até agora. Obrigada. E ainda estou assim um pouquinho... rouco, gripado. Não. Eu tô. Acima de tudo, feliz por isso. Obrigada. Então, você que acompanha o Bora Falar de Brand e Reputação, a gente teve a oportunidade de conversar hoje com Leandra Pérez, a diretora de comunicação da Eletrobras, uma pessoa querida de longa data. A gente teve a oportunidade de fazer uma conversa sobre o nosso papel como comunicadores, o papel dos desafios do setor de energia e, acima de tudo, o que está por vir. Então, se você curtiu, dá o teu ok, o teu joinha, acima de tudo, compartilha. O Bora Falar de Brand e Reputação é um projeto acadêmico, ele não tem nenhum tipo de interesse de monetização ou qualquer tipo de patrocínio. Ele é patrocinado pela Calib, uma consultoria especializada em gestão da reputação. Um grande abraço e até a próxima.